Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023 do fundo IRDM11, fundo DECRI, da Iridium, né? O Iridium Recebíveis Imobiliários. Vamos ver aqui qual foi a performance dele no mês de setembro e se tem alguma novidade aí em relação às inadimplências, né? Que o fundo acabou pegando ali o resquício daquele quarteto fantástico, né? Então, a gente vai ver aqui como é que tá a situação hoje, tá? Então, se você ainda não é, na verdade, inscrito no canal, né? Se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é muito importante, tá? Se inscreva aí, é de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal. E também eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim também o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, fundo aqui, né, que tem algumas características para quem não conhece, é um fundo DECRI, né, mas ele investe em também faz com muita maestria, né, o investimento e ganho de capital em fundo de investimento imobiliário, tá? Esses são os principais ativos que o fundo tem na carteira. Ele que é para investidores em geral tem desde março de 2018, então aí 6 anos de mercado, indo para 7 anos de mercado, né? É prazo indeterminado. Administrador é BTG Pactual, custodiante também, e o escriturador também, é tudo do grupo da BTG, mas quem gere realmente o fundo é a Iridium Gestão, que dá o nome aí inclusive do fundo, né? E aqui a gente verifica, né, que o fundo tem taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor, aqui não se diz, mas é ao ano, pode ser sobre o PL ou sobre o valor patrimonial de mercado, né? E o anúncio dos proventos, né, no sétimo dia útil, então não é hoje que ele vai anunciar, por exemplo, dia 31, né? Aí eu tô gravando esse vídeo às 6 e pouca da manhã do dia 31. Não é hoje que ele vai fazer o anúncio, né? No final do dia, mas é lá no dia sétimo dia útil apenas esse anúncio dos proventos. Fundo que caiu bastante no mercado, né? A gente vai verificar aqui algumas informações também de preço, né? Mas ele fala aqui do rendimento distribuído no mês de setembro, que foi de 80 centavos por cota, que pela cota de hoje, né, daria aí mais de 1% de provento, né? E ele fala aqui que é o equivalente a 111% do CDI, que em setembro, se eu não me engano, o CDI foi 0,80%. Ele fala aqui que o fundo atualmente tem 126 ativos, então um fundo, né, com uma carteira bem grande, é um fundo bilionário, com mais de 3 bilhões em patrimônio líquido, né, em ativos. E o resultado em referência, 31 desses ativos ainda foram afetados pela deflação, né? Então pegar ainda aquela deflaçãozinha lá de junho, né? Junho, julho. Então ele fala aqui sobre esse efeito da deflação, né? Ele fala que também que é importante notar que o saldo de correção acumulado de alguns ativos totalizam 12 milhões de reais, que ajuda aí nesse impacto, né, de inflação mais baixa. E também ele fala aqui sobre a política de retenção de rendimentos divulgada em maio, a gestão que informa que em setembro o fundo recebeu uma quantia de 563 mil reais de pagamento aí de antecipação, né, de pré-pagamento, juros, amortização de reestruturações estão em questão, dos CRIs que ele tem na carteira, né, que tem reoxigenado, ou que foram recentemente reestruturadas. Então, o fluxo financeiro próximo, quando tem então feito essa reserva pela previsibilidade das entradas financeiras seria um pouquinho aí mais conservador, né? Ele fala sobre essas entradas financeiras, o fundo então tem feito um caixa aí dos resultados, justamente para poder qualquer eventualidade, né, não ser pego tanto de surpresa. Aqui ele fala sobre os rendimentos mensais, então o histórico de rendimentos, né, dos últimos 12 meses. Em setembro, o fundo distribuiu então 0,92% de dividend yield, né, o fundo estava um pouquinho acima dos 80 no encerramento, né, pagou 80 centavos, é o que ele tem pago, na verdade, nos últimos meses, aí, próximo aos 80, né, entre 80 e 90 centavos, né, é o que o fundo tem distribuído, né, como o mercado aí normalmente precifica pelo preço da distribuição, né, pelo valor da distribuição,
O fundo está sendo cotado aí, né, sendo negociado aí a R$ 77, R$ 78, que foi o encerramento mais ou menos aqui do valor da cota no mês de setembro, tá? Esse foi mais ou menos ali o encerramento. E o fundo tem uma liquidez muito boa, né? 112 milhões o volume de negociação no mês de setembro, né? O fundo já teve maiores aqui, maiores volumes mensais, mas foi a maior. Foi boa, na verdade, né? Essa liquidez do fundo, mas é um fundo também grande, né? Um fundo com muitos ativos, quando a gente verifica aqui, ó, esse é o portfólio do fundo, 126, são 2,4 bi em CRI. A sua carteira de FII com característica de renda fixa aí tem mais 121 milhões e também tem a carteira de fundos imobiliários, que praticamente é um fundo de fundos também, ó, 625 milhões. Então, um fundo com mais de 3 bi em ativos, né? Então, fundo bem grande aí, um dos maiores, na verdade, do mercado brasileiro. Na distribuição da carteira, o fundo tem um pouco mais de 70% em CRI, né? Quase 20% em FII, tem aí 4,82% em caixa, que não é pouca coisa, e em fundo de renda fixa, 3,8 milhões de reais, né? Que dá aqueles 121 milhões, né? Então ele tem também um valor considerável também em caixa. Vamos verificar então como é o informe mensal do fundo, antes de a gente entrar mesmo na DRE. Então, isso aqui é o informe mensal do fundo, né? De mês de setembro também. O fundo, então, tem quase 300 mil cotistas. Se você é um deles, se inscreva aí. Quase 300, né? Eu sou um deles. E todos os meses a gente faz acompanhamento aqui do Iridium no canal, tá? Então se inscreva e deixa o seu like. Fundo com 3,2 bi em ativos, como a gente verifica aqui. Fundo não tem dívida, né? Fundo de CRI. Também não tem alavancagem, né? Aquela operação compromissada que a gente tem visto nos fundos de CRI, e tem, ó, 163 milhões em caixa, em disponibilidades, né? Então o fundo tem um valor bem considerável aí em valor líquido, né? Em disponibilidades. E não tem dívida, né? Praticamente não tem dívida. Tem valores a receber de 211 mil, então a inadimplência dele também é bem baixa, né? Segundo aqui as informações contábeis, né, de registro. E o fundo praticamente não tem dívida, passivo de 33 milhões, mas quase tudo aqui são rendimentos a distribuir ou taxa de administração a pagar. Então o fundo está bem financeiramente, né? Dentro de uma análise financeira aqui rápida, está com caixa bem interessante, não tem índice de alavancagem, né? Então é um fundo aí que é bem sólido em relação às suas operações, né? E em relação ao seu caixa. Bom, voltando aqui então, o fundo também então tem um caixa bem robusto, né? Aí interessante, né? Mais de, né? Se a gente contar aí pelo resultado, que atualmente tem sido em torno de 30 milhões de reais, né? Dá aí mais quase 6 vezes o resultado do fundo, né? Então, muito interessante aí. Aqui a gente vê a distribuição por setor. Real Estate é o principal, 42%. Na IPCA, o principal indexador, 60% do patrimônio está indexado pelo IPCA, né? O restante aí pelo CDI, né? A maioria pelo CDI, né? Um pouquinho GPM, pré-fixado. E esse NA aqui são os fundos imobiliários, né? Que aí não tem indexação aparente. Bom, mais para baixo a gente verifica as movimentações da carteira. O fundo então movimentou seus CRIs, né? Também dessa forma aqui. Pelas vendas aqui, vendeu IPCA, comprou CDI, comprou IPCA. Então fez uma venda aqui sem muito foco no indexador. O fundo vendeu aqui alguns CRIs, né, dentro daquela reestruturação que o fundo tem feito dentro do seu portfólio na melhora da performance da carteira, né? E aqui nos FIIs ele vendeu então o HREC e o RBFF11, fundo de fundo e um fundo de CRI. Então vendeu aí parte desses ativos, e também tiveram aqui como eventos adicionais um pré-pagamento da operação do valor de 56 milhões de reais do HGRS11, HGRS, na verdade não sei se é 11, se é CRI ou se é, acho que provavelmente é CRI, né? E o lucro foi de 778 mil reais.
No acompanhamento das operações, né, aquela questão das inadimplências, a gente verifica que o fundo tem menos de 2% aqui em inadimplência, o que a gente já tem comentado nos outros relatórios, o impacto indireto que teve, né, pegando aqui as operações especificamente com inadimplência hoje, o fundo tem aí 0,18, 0,30, 0,24 e 0,17, então menos de 1%. Aí atualmente está realmente inadimplido, né? Tem aqui em carência, né, que o fundo aí não tem recebido ainda, né, que somam mais de 2,5, quase 3% do PL do fundo, né? É mais carências aqui embaixo também, mais duas carências, então somam aproximadamente 5%. E aqui tem esse JK, carência parcial de juros e amortização 1,11%. Então, esses aqui são os problemas que o fundo tem hoje em relação à carência, inadimplência, né, e amortização parcial. É o que o fundo hoje tem como fatos a resolver aí, que somam menos de 10% da carteira, né? Então, a gente tem aqui 1, 2, né, aqui 5, somam menos de 10% da carteira com certeza. Esse é o impacto hoje negativo dentro dos resultados. Falando dele, vamos ver aqui como é que está. O fundo, observa-se que ele melhorou seus resultados finais, né? Então a gente teve receitas aqui de 32, quase 32 milhões e meio de reais, com CRIs foi 22,8, basicamente que mantendo o que tem se observado nos últimos meses, né? Em relação aos juros, em relação à correção monetária. E foi bem em negociações aqui no mês de setembro, né? FI, o fundo teve rendimentos de 8,8 milhões, aumentou bastante em relação aos rendimentos dos meses anteriores, né? E não teve negociações ali relevantes que tenha ganho de capital. Foram só 2 fundos negociados, mesmo assim teve um ganho de capital aí de 92 mil reais. Caixa fundo fez aí 736 mil reais, né? Esse aqui é o rendimento de caixa. E despesas, 2,6 milhões, resultado de caixa 29,7. O fundo fez uma reserva de resultado de mais de meio milhão e distribuiu 29,2 milhões de reais, né, o que deu 80 centavos por cota, mais do que inclusive no mês anterior. Mesmo assim, ainda fez uma reserva, que aí é a política do fundo atualmente nessa reestruturação, o fundo se preparando aí para eventuais resultados que não sejam favoráveis. Bom, é isso aí então, né? Aqui está então os objetivos do fundo, algumas características de outros fundos da Iridium, né? É isso aí, então, fundo bem financeiramente, melhorando seus resultados, né, e fazendo aí uma política de reestruturação e uma reserva de resultado não distribuído para qualquer eventualidade, o fundo manter ali um nível de distribuição que hoje está em 1%, de mais de 1% de distribuição a valor de mercado. Então, o fundo está interessante, eu tenho na carteira, inclusive, minha maior posição em fundo de CRI, tem aí em torno de 7% no Iridium e tem observado esse preço, para mim está muito interessante. Isso falando como cotista, realmente vendo como uma oportunidade de expansão da carteira, que é um fundo enorme, como a gente verifica ali, situações de inadimplência tem, né? Mas pelo que a gente tem visto aqui, já tá a maioria já aí sanada, né, em período de carência. A gente vai observar esses períodos, né, para realmente se vão ser cumpridos ali as obrigações dos que aí solicitaram carência, ok? É isso aí então, se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.